Atos 2:14. Aqui é o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Nós vemos que nós estamos na era dos últimos tempos, últimos dias. A palavra inicial fala, Timóteo falou que nos últimos dias ia ter muitos espíritos enganadores, o Espírito revelava para ele. Mas graças a Deus que também nos últimos dias o Espírito Santo é derramado sobre nós. Graças a Deus por isso, porque se não é o Espírito Santo de Deus para nos orientar, se não é o Espírito Santo de Deus para nos alertar, nós ficamos enganados. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a minha vida e é derramado sobre a sua vida. Aqui nós vemos o discurso de Pedro diante de algo que foi falado para eles, para os discípulos. Imagine você que passou tempo em oração, você que passou tempo esperando a promessa de Deus, e quando a promessa de Deus se realiza, quando o poder de Deus é derramado, as pessoas pensam que você está embriagado. Foi isso que falaram para Pedro: vocês estão embriagados. Mas não era embriaguez, era o poder do Espírito Santo de Deus. Porque para muita gente que não entende, irmãos, muitas vezes o poder de Deus é tido como algo embriagante, ou algo errado. Mas para quem entende o poder de Deus, entende que não é uma embriaguez, mas que é uma promessa se cumprindo. Porque não foi algo produzido pelo homem, não foi algo produzido pela carne, foi algo produzido por Deus. E nós vemos que Pedro e os discípulos, juntamente com as mulheres, eles estavam num alpendre, reunidos em oração. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 que eles perseveravam em oração. E eles perseveravam em oração para quê? Jesus falou: fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficam ali em oração até receber o batismo com o Espírito Santo, até eles receber a promessa que Deus tinha dado para eles, que Jesus tinha falado também para eles, que o Pai tinha dado. E quando eles recebem a promessa, seja o batismo se cumpre, eles são cheios do Espírito Santo. Nós vemos no capítulo 2 que eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Vem um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, e enche toda a casa. De repente vem línguas repartidas como de fogo, e repousa sobre cada um deles, e todos eles é cheio do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles falavam em línguas, os que ouviram de longe começaram a se reunir. Irmão, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, porque quando Ele quer que a voz dEle é ouvida, Ele faz ecoar, irmãos.
Quando ele quer que a pregação dele é ouvida, ele faz ecoar essa pregação, ele faz ecoar essa voz, porque no dia ou de Pentecoste, melhor, tinha muita gente na cidade, tinha muita gente, os discípulos estavam reservados num cenáculo em oração, o povo não, estava pela cidade, só que de repente, quando os discípulos estavam reunidos, o poder de Deus desceu. E quando o poder de Deus desceu, nós vemos no capítulo 2, versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. E ali quando eles cheios, eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então o Espírito Santo começou a derramar sobre cada discípulo línguas. E ali enquanto os discípulos estão falando, a Bíblia vai dizer no versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porque na época da Páscoa, como eu disse, vinha pessoas de fora, principalmente judeus que estavam também em cidade de fora, eles vinham para comemorar a festa de Pentecoste, que simbolizava a colheita também. E nós vamos ver que, enquanto eles estavam ali, o Espírito Santo tomou os discípulos começam a falar, e a voz ecoa longe, e aquele povo começa a se reunir, se ajuntar, e vem uma multidão, e eles começam a ouvir a cada um na sua própria língua, e línguas, irmãos, que os discípulos nem tinham aprendido. E aqui não é língua estranha, aqui é língua normal que a pessoa entende, porque cada um entendia na sua própria língua. Mas olha que o Espírito capacitou, eles falam línguas que eles não tinham aprendido. Por quê, meus irmãos? Quem desceu, o povo falava uma língua só, vocês lembram? Aí lá em Babel, o que Deus fez? Deus desceu, o Espírito confundiu. Cada um começou a falar em uma língua. Aí o povo se espalhou. Mas quando Deus quer ajuntar, Deus faz cada um entender. Deus faz cada um entender. E o povo agora não se espalhou, o povo se ajuntou. Enquanto o povo se ajuntou para ver, e eles ouviam os discípulos falar, cada um na sua própria língua, a Bíblia vai dizer que todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, como que esses homens são galileus? Eles não conhecem a nossa língua, como que está falando a nossa própria língua? Então já ficaram maravilhados. O que é isso que está acontecendo? E que é isso? Porque quando o poder de Deus é derramado, irmão, a gente fica maravilhado. Não é uma coisa normal, é uma coisa sobrenatural. Aí a Bíblia vai dizer: como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí fala partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Aí vai falando os nomes do país. Aí olha o 11: cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Olha os que eles ouviam falar. Quando o Espírito Santo encheu os discípulos, eles falaram em línguas estrangeiras, e o povo começou a entender, cada um na sua própria língua. E o que eles falavam? Das maravilhas de Deus. O povo começou a entender o que ele estava falando, das maravilhas de Deus. Olha isso daqui, irmão. Quando o Espírito Santo encher a gente vai falar das maravilhas de Deus. Isso é tão nítido que nós vamos ver os hinos de Zacarias, Isabel. Quando eles foram cheios, eles falaram das grandezas de Deus e profetizavam. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, um sinal que ela foi cheia, ela vai falar das coisas de Deus. Ela vai falar das grandezas do Senhor. Ela não vai falar coisa que não vem de Deus. Ela vai falar coisa que glorifica a Deus, que honra a Deus, que louva a Deus. E o povo entendia, porque os discípulos estavam falando das maravilhas, das grandezas de Deus. Olha que maravilha, né, irmãos? Quando Deus enche a nossa boca, a gente fala das grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós,
a gente fala das grandezas de Deus, porque não tem como o Espírito Santo ser derramado sobre nós e a gente não falar de Deus, porque o Espírito, ele vem de Deus, e ele já está aqui na minha vida e na sua vida, para nos ensinar o caminho de Deus, para nos ensinar o caminho de Jesus, para a gente falar das maravilhas de Deus e glorificar a Deus. Só que ao mesmo tempo, olha que cada um ouviu falar na sua própria língua, e falar o quê? Das grandezas de Deus. Você já sabe o que eles falaram enquanto estavam falando em línguas, da grandeza de Deus. Mas olha o que aconteceu, e todos se maravilhavam, versículo 12, suspenso, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? Que quer isto dizer? Olha, mas que é isso? O que esse povo está falando, cada um na nossa própria língua, e está falando das maravilhas de Deus? O que quer dizer isso que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo? O que significa isso? Aí alguns falam, eles estão embriagados. Um se maravilha, fala o que é isso que está acontecendo, o que significa isso, melhor traduzindo. Aí os outros começam a zombar, dizendo, esses estão cheios de mosto. E mosto aqui, a palavra, irmão, não é para vinho embriagante, é para vinho normal. Ele sabia que os discípulos não bebiam vinho embriagante. Ele sabia que o discípulo não embriagava. Então ele estava zombando, eles estão cheios de mosto. Quem vai se embriagar com vinho que não é embriagante, que não é fermentado? Começaram a zombar, e aí Pedro fala, não, isso aí não é o que vocês estão pensando, não. Isso aí está tudo completamente diferente do que você está pensando. Por quê, irmão? Como eu disse, às vezes nós estamos na casa de Deus, quem não conhece do poder de Deus, pode passar aí e ver alguém falando em línguas, e pode estranhar, que crente doido é esse? Pode ver alguém pulando no poder de Deus, mas com cautela, conforme a vontade de Deus, pode estranhar. Pode estranhar, porque não é algo normal. O que eles viram, eu não estou falando que os discípulos estavam pulando aqui, mas o que eles viram, eles nunca tinham visto antes o que estava acontecendo. Foi algo sobrenatural, era uma promessa se cumprindo. Mas para eles, para alguns, o que quer dizer aí? Os outros zombavam, eles estão cheios de vinho, estão cheios de mosto melhor. Mas graças a Deus, irmão, que Deus levanta Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele dá a explicação daquilo que está acontecendo. Meus irmãos, nós temos explicação quando o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida. Não é coisa da carne, não é coisa do homem, nós não estamos embriagados, simplesmente é o poder de Deus derramando sobre a nossa vida. E o poder de Deus não é uma promessa humana, o poder de Deus é uma promessa de Jesus. E por que a promessa de Jesus se cumpre na nossa vida? Para a gente saber que Ele derrama o Espírito sobre nós, para que nós sejamos testemunha dEle. Porque uma coisa é a gente receber o Espírito Santo, irmão, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe para a regeneração. Pode ver que Jesus, antes de subir, Ele soprou o Espírito nos discípulos. E depois Ele faz uma promessa, em Lucas 24. Falou, fica lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então você recebeu o Espírito Santo para a regeneração, para os futuros. Agora você receber poder, que significa plenitude do Espírito. Você é revestido para você cumprir uma missão. Porque tem gente que tem o Espírito Santo, mas não tem um revestimento. Por isso você vai ver gente fazendo coisas para Deus, ela tem o Espírito Santo, mas não tem aquele poder, aquele revestimento, aquela capacitação para anunciar o Evangelho, para fazer coisas. Porque quando você é revestido, você tem mais facilidade, irmão. Você tem mais autoridade, mais poder quando você é revestido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para revestir os discípulos. Enquanto eles não foram revestidos, eles não saíram de onde eles estavam. E eles perseveravam em oração. Uma coisa aqui que também gostaria de ensinar para os irmãos. Meus irmãos, para receber o Espírito Santo, a gente precisa perseverar em oração. O que ele estava fazendo? Esperando a promessa, buscando o Espírito Santo. Porque hoje tem muitos ensinos por aí. Então os ensinos para nós, que é normativo, ou seja, que serve como norma para nós, é o ensino da palavra.
como que os discípulos receberam o Espírito Santo? Estavam em oração, perseveravam unanimemente em oração, buscando em oração, buscando o Espírito Santo. Então, se a gente quer receber a presença, o revestimento, para quem não é batizado, quem quer ser batizado, busque em oração, obedeça a Deus, busca a presença de Deus, vai orando, uma hora o Espírito Santo é derramado. Para quem quer ser revestido, já recebeu o batismo, que o batismo com o Espírito Santo é só uma vez. Agora, depois Deus reveste, como nós vemos em Atos 4, 31. Os discípulos oraram, o Espírito Santo encheram eles, porque eles foram revestidos. Não significa que você é batizado com o Espírito Santo, você não vai precisar ficar buscando mais, você vai precisar orar, você vai precisar buscar Deus, para você ser revestido, para você ser capacitado. Então você tem que continuar orando, continuar buscando, tanto que Efésios, capítulo 5, 18, que fala, não se embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então significa, não é porque eu fui cheio hoje, que eu não vou precisar buscar o Espírito Santo amanhã. Não é porque eu fui batizado hoje, que eu não vou precisar buscar o Espírito Santo, não, eu tenho que continuar buscando a Ele. Buscando a Ele, olha o que diz Atos 4, 31. Os discípulos já não tinham sido batizados, mas olha o que diz. Estando eles orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já tinham recebido o batismo, já. Mas aqueles receberam o revestimento para a situação que eles estavam passando ali. Para falar do Senhor, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós somos batizados uma vez com o Espírito Santo. Agora o revestimento, ou seja, sempre a gente tem que continuar buscando, para a gente sempre estar cheio do Espírito Santo, sempre revestido do Espírito Santo. Amém? Então vamos continuar perseverando. Quem não é batizado, busca. E quem já é batizado, continue buscando. Não vamos extinguir, apagar o fogo do Espírito Santo. Pelo contrário, vamos buscar cada dia mais, em nome de Jesus, para a gente continuar cheio. Então, meus irmãos, você vê que todos estavam orando e o Espírito Santo encheu eles. Então, um segredo para nós ser cheio do Espírito Santo é oração também. É oração. Para os irmãos terem uma ideia, eu não fui batizado na igreja com o Espírito Santo, eu fui batizado em casa orando. Ninguém ficou falando para mim, dá glória, dá glória, dá glória. Não. Ninguém falou para mim, fica falando aleluia, aleluia, aleluia. Não. Eu fui batizado em casa, orando. Fui perseverando, fui buscando, e eu já tinha sido batizado nas águas, já tinha recebido o Espírito Santo, não batismo, mas para regeneração, já. E eu fui batizado em casa, orando. Enquanto eu orava, buscava a Deus, estava buscando o batismo com o Espírito Santo. De repente veio o poder de Deus, comecei a falar em línguas, é algo sobrenatural, não é algo produzido pela carne. E fui batizado orando. Aí depois eu falei para o pastor, estava em casa, começou a ouvir as línguas, falei para ele. Porque o revestimento com o Espírito Santo, meus irmãos, é para todo crente que busca Ele. É para todo crente. Aqui eles foram batizados juntos porque eles estavam juntos. Jesus fez uma promessa, fica aí no mesmo lugar, até que do alto você seja revestido, mas você pode ser batizado na sua casa. Você pode ser batizado na igreja. Você pode ser batizado numa casa de alguém, quando você está fazendo uma oração, um culto, Deus pode te encher. Mas a gente tem que estar em oração, buscando a Deus. Aí os irmãos são batizados com o Espírito Santo, falam das grandezas de Deus, uns começam a se maravilhar e os outros começam a zombar. Então, irmão, não liga não, se alguém zomba que você está cheio do Espírito Santo, porque isso aí já não é de agora, foi desde o começo. Isso já não é já é desde o início. Então, nós não somos o único que muitas vezes a pessoa fala, mas para que isso? Para que o crente está fazendo isso? Para que ele está falando em língua? Para que ele está interpretando a língua? Para que ele está fazendo isso? Ué, se Deus está batizando, a gente vai fazer isso. Principalmente porque o batismo com o Espírito Santo, você vai ver que uma das evidências que ficou, e a gente crê, é o falar em línguas. Porque como soube que eles foram batizados com o Espírito Santo? Foi derramado poder, sim, mas eles começaram a falar em língua, mesmo que não foi língua estranha ou língua dos anjos, mas foi língua. E cada um foi derramado sobre cada uma língua. Eles começaram a falar como evidência do que eles foram batizados com o Espírito Santo. Nós vemos também na casa de Cornélio.
Como soube que eles foram batizados com o Espírito Santo? Porque eles começaram a falar em línguas da grandeza de Deus. Atos capítulo 19. A Bíblia vai dizer que também eles já tinham recebido a palavra. Só que eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus e profetizaram. Então, irmãos, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, uma das evidências, a princípio, para a gente saber, a gente vai começar a falar em línguas. Porque Deus dá essa evidência para a gente saber que a gente foi batizado com o Espírito Santo. Ele sabia que a gente ia precisar, e foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, se é uma norma para a gente, então a gente vai entender que quando a gente for batizado, a gente vai falar em língua. Agora, não significa que a gente vai falar em várias línguas, e nem significa que a gente vai ficar falando todo o culto em língua. Entendeu? É só uma iniciativa, é só uma, como é que fala? Só algo para a gente entender que a gente foi batizado. É só um indicador, fala, tá vendo? Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Aí a gente foi batizado. Porque tem gente que fala, mas eu fui batizado com o Espírito Santo e não fala língua. Pela Bíblia, fala em língua. Você não pode ficar falando na igreja, mas pelo menos na sua casa você vai falar. Em algum lugar você vai falar em língua. Porque essa foi uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. E isso foi seguindo, começou em Atos, aí depois foi lá em Atos 2, Atos 4, Atos 19... Então, como que eu vou saber se os irmãos foram batizados com o Espírito Santo? Eu estou orando aqui por alguém. Como que eu vou saber se a pessoa é batizada com o Espírito Santo se ela não fala em língua? Fica difícil, eu não vou saber se a pessoa é batizada com o Espírito Santo não, se ela não fala em língua. É claro que não quer dizer que a pessoa fala em língua, irmão. Que isso aí é evidência maior, assim, no sentido que é só isso. Não. Nós vamos ver o comportamento da pessoa também. Porque o diabo também não imita. O diabo também não pode falar em língua? Pode imitar. Mas não é porque o diabo imita que isso não serve de evidência quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Porque tem gente que fala, tá vendo? Até o diabo imita falar em língua. Irmão, o diabo imita falar em língua. Mas isso não quer dizer que não seja uma evidência, que o diabo não só imita falar em língua, ele imita profetizar, ele imita um monte de coisa. Então quer dizer, porque ele imita não pode ser uma evidência? Não, isso aí é mentira. Porque o diabo imita até sinal. Então quer dizer que não pode ser uma evidência que é de Deus? Não, isso aí também é engano. Então, quando eles foram batizados, eles falaram em língua. Então, quando você for batizado, você vai falar em língua para a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E não vai ser algo, vai ser algo sobrenatural. Porque o batismo não é coisa que a gente sente todo dia. Não, o batismo é uma vez só. Se é uma vez só, é para marcar. É para marcar, é algo sobrenatural. Olha Jesus quando foi batizado, ouviu uma voz do céu como corpora, cara, que nós não vamos ser igual a Jesus, mas vamos ver, ouviu uma voz do céu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e todo mundo ouviu. Esse é meu filho amado em quem? E todo mundo percebeu que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então foi algo evidente para as pessoas saberem. Então como que eu vou saber que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não falo em língua, se eu não vejo a manifestação do poder de Deus? Amém? Então é uma evidência para a gente saber. Deus sabe, agora o ser humano, ele precisa de uma evidência. Ele precisa de algo para ver se a gente é batizado no Espírito Santo ou não. Aí, meus irmãos, aí eles começaram a falar, aí já veio os homens falando, vocês estão embriagados. Aí Pedro diz, vocês, essa hora do dia, 3 horas, 3 horas não, 9 horas da manhã, terceira hora do dia, era 9 horas da manhã. Aí Pedro diz assim, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa terceira hora do dia. Hoje nós estamos aqui 9 horas da manhã. Se de repente o poder de Deus desce aqui, Deus batiza alguém com o Espírito Santo, começa a falar em língua, ou a gente começa a falar em línguas, o poder de Deus começa a manifestar. Pode ser que passe gente e fala, mas essa hora esse povo está desse jeito? 9 horas da manhã os crentes já estão fazendo barulho. Porque para alguns as coisas de Deus é zombaria, é escândalo. Mas para outros é poder de Deus. Para uns a palavra da cruz é loucura, mas para outros é salvação. Aí Pedro fala, não, isso não é o que vocês estão pensando, não tem ninguém bêbado aqui não.
Não tem ninguém embriagado, para com essa zombaria, para com essas coisas. Pedro diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é uma promessa que está se cumprindo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro está falando, o que está acontecendo aqui é uma promessa. Nós estamos aqui falando das maravilhas de Deus, porque o Espírito Santo desceu sobre nós. E muitas das vezes, como eu disse, ser cheio do Espírito Santo estava ligado com falar em línguas e também profetizar. Pode ver que quando o Espírito Santo encheu Zacarias, eles profetizaram também. Encheu Isabel, encheu Maria, eles profetizaram. Falaram das grandezas de Deus, louvaram a Deus e profetizaram. Então quando o Espírito enche a gente também profetiza. Então nós vamos ver que Pedro diz, não, isso é uma promessa. E não só nós, mas ele diz, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos, sonharão sonhos melhor. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Meus irmãos, para os judeus falar que servos e servas ia profetizar, para eles não era bom, porque era escravo. Então Deus está falando, eu vou derramar meu espírito sobre qualquer tipo de pessoa, seja servo, seja livre, seja escravo, e até filhos e filhas, servos e servas vão profetizar. Então era o poder de Deus sendo derramado, a promessa se cumprindo. Aí Pedro diz assim, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Pedro está falando, isso é uma promessa, que está acontecendo aqui hoje. Deus está derramando do Espírito Santo dele, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aí ali, irmãos, Pedro começa a dar um sermão, e ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, olha o versículo 33, sabia pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro começa a falar do senhorio de Cristo, e Pedro fala que aqueles que ele crucificaram, Deus fez Senhor, porque eles crucificaram o Senhor, o Salvador. E Pedro começou a pregar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eles ouvem isso, o que eles fazem, irmão? Eles se compungiram em seu coração. O coração deles se comoveu. Aí ele dizia a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Aí, olha como se Pedro está falando, você está achando que nós estamos embriagados? Vou trazer, você está achando que eu estou embriagado? Você está achando que nós estamos embriagados? Isso não, isso é promessa se cumprindo. Aí Pedro prega a palavra de Deus, prega Jesus para ele, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus como Rei. Aí Pedro fala agora, já que vocês moveram o coração, se arrependa, e vocês crê no dom do Espírito Santo, porque essa promessa também é para vocês, recebeis o dom do Espírito Santo. Mas já pensou, a pessoa está zombando, falando que aquilo é embriaguez, agora Pedro falou, esse dom também é para você, esse dom também é para vocês, porque muita gente, irmão, zombra quando o crente está cheio do Espírito Santo, mas pode ser que um dia ele esteja aqui recebendo poder também, sendo cheio do Espírito Santo. Está vendo que para que esse crente está fazendo isso? Para que ele está falando em língua? Para que ele está profetizando? Aí possa ser que um dia essa pessoa receba e esteja aqui também fazendo a mesma coisa. Pedro falou, essa promessa é para vocês também podem ser cheios. O que você estava zombando aí, não é bebê disso, é promessa. E vocês também podem receber o dom do Espírito Santo. Vocês também podem ser cheios do Espírito Santo. Olha o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estáis de longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, a promessa de receber o Espírito Santo
é para todos. Não é só para os apóstolos da época. Não, aqui está falando filhos e filhos, não é só para os apóstolos da época, é para nós também. É para nós. Só o que nós temos que fazer? Pedro falou, se arrependei-vos, seja batizado, e depois recebei a promessa do Espírito Santo. Então se a pessoa não se arrepende, não se batiza, não busca Deus de verdade, ela não recebe a promessa do Espírito Santo. Porque ela não se arrependeu, não buscou a Deus de verdade, não continuou na busca do Espírito Santo. Mas Pedro falou, receba o dom do Espírito Santo, busque, porque a promessa é para vocês também. Então, irmão, a promessa é para nós também. Porque antigamente, às vezes a presença de Deus vinha sobre um profeta, vinha sobre alguém que Deus escolheu, mas hoje, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos. Olha a diferença. Então, seja hoje, se fosse no caso do Antigo Testamento, somente a liderança ali podia ser que está cheia do Espírito Santo. Mas hoje não, é para todos que estão na igreja. Todos que buscam a Deus, todos que queiram a Deus, pode ser cheio do Espírito Santo. Mas eu falo, qual que é o propósito, irmão? Qual que é o propósito da gente ser cheio do Espírito Santo? Porque Jesus falou o propósito dele ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí o versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Que quando fala receber virtude, quer dizer que vai receber o batismo com o Espírito Santo. Que há de vir sobre vós e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Qual que foi o propósito dele ser batizado com o Espírito Santo? Testemunhar de Jesus. Pode ver que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aí Pedro, olha como que Jesus faz quando ele quer salvar as vidas, irmãos. Olha o que Jesus faz. Ele trouxe um avivamento para aquele lugar. Onde os discípulos estavam, veio um avivamento, veio a promessa do Espírito Santo, desceu. E a voz ecoou, e o povo se ajuntou. E quando o povo se ajuntou, não entendeu, Pedro explicou que era uma promessa. Quando Pedro explicou, pregou a palavra, 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Por quê, irmão? Porque quando a gente faz as coisas no poder do Espírito Santo, as coisas é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque é o Espírito Santo que convence, não nós. Então pode ver, Pedro já tinha falado coisas de Jesus, mas 3.000 almas só numa pregação. Por quê, irmão? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo faz o que a gente não faz. É Ele que vai convencer as vidas. É Ele que vai nos dar ousadia, vai nos dar sabedoria, vai dar autoridade para a gente falar da palavra de Deus. Se o Espírito não enche a gente, irmão, a gente não tem ousadia. Pode ver que eu falei para os irmãos, no próprio capítulo 4, 31, eles estavam recebendo ameaças. Mas Pedro falou, Senhor, enche nós do Espírito Santo. E Deus encheu eles do Espírito Santo. E eles falaram com ousadia. O lugar se moveu e eles falaram com ousadia. Então, irmãos, vamos buscar o revestimento de poder. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado, amém, mas busca o revestimento. Quem não é, vamos buscar, porque essa promessa é para a gente, irmão. E Deus quer nos revestir, Deus quer nos encher, Deus quer nos dar ousadia, Deus quer nos fortalecer, porque assim vai fazer efeito. Quando Pedro pregou, nós vamos ver que as almas se arrependeram. Olha o que diz o versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Pedro pregou e as pessoas de bom grado receberam a palavra e agregaram à igreja aquele dia quase 3.000 almas. Não é brincadeira não, irmãos. Mas o que faz isso? É os homens? Somos nós? Não, é o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo. Então que Deus, irmãos, que Deus pela misericórdia dele, possa trazer um avivamento sobre nós. Nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que as almas venham ser salvas. E a Bíblia vai dizer no versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Então, depois que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra, cada dia mais pessoa ia se agregando à igreja. Cada dia mais Deus ia trazendo vidas. Então, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Não importa se pessoas vão falar, nossa, mas o que é isso que esse irmão está fazendo? O que é isso que essa irmã está fazendo? Não precisa disso. Irmão, quem não experimenta não vai saber. Quem não experimenta não vai saber. Porque para as pessoas, tem coisas de Deus que são loucuras. São loucuras. Mas se você experimentar o batismo com o Espírito Santo, quem experimentou e quem sabe, vê a diferença de quando não é batizado e quando é batizado. A gente percebe a diferença que Deus faz. Então, irmão, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Não ligue não. Busque a presença do Senhor. Não importa, Deus te usou para falar com alguém, falou em língua. Se é Deus que está te usando, está dando libertação, fala para a glória de Deus. Não tenha medo. Se você está no culto, o Espírito Santo está pegando você, está derramando sobre você, e o Espírito Santo está incentivando você a falar em língua, fala em língua, porque se é o Espírito Santo que está te batizando, se você não está falando, às vezes você está barrando. Porque inicialmente, eles falaram em línguas. E quem entendia era o povo que estava lá fora, nem era o povo que estava dentro. Olha o que Deus fez. Quem entendeu foi quem se ajuntava. Cada um entendeu falar na maravilha de Deus. Então, irmão, não tem vergonha de buscar Deus, não. Não tem vergonha de sentir a presença de Deus, não. Não tem vergonha de louvar o Senhor. Não tem vergonha quando o poder de Deus descer, quando o poder de Deus se derramar. Não tenha vergonha, ainda que alguém fale, está embriagado. Olha, eu não estou embriagado não, estou cheio do poder de Deus. Estou cheio do poder do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas, quando o Espírito Santo vem, a pessoa fica com vergonha de se manifestar. Não, irmão, se é o Espírito Santo que está derramando, é uma evidência, deixa ele derramar o poder sobre a sua vida. Porque como que a gente vai saber se a pessoa é batizada, você vai saber, se nós não contém o Espírito Santo quando ele é derramado? Quando eu falo conter o quê? O Espírito Santo está movendo a gente ali. E a gente fala, não, eu não quero. Tem pessoa que tem vergonha de falar em línguas. Tem pessoa que tem vergonha de falar em língua. Tem pessoa que tem vergonha quando a presença de Deus vem sobre ela, de fazer qualquer movimento. Meus irmãos, nós não tem que ter vergonha das coisas de Deus. Vergonha é fazer aquilo que é contra Deus. Vergonha é fazer aquilo que é contra o Senhor. Então não tenha medo, irmãos. Quando a presença de Deus for derramada, deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito encher. Você está vendo o seu irmão sentir do seu lado? Busque a presença também. Busque a presença do Senhor. Busque a presença de Deus quando o irmão estiver sentindo do seu lado. Senhor, eu quero sentir tua presença. Quero glorificar o nome do Senhor. Quero falar das maravilhas do Senhor. Eu quero buscar ao Senhor. E Deus vai, irmão. Deus vai derramando. Deus vai derramando poder. Deus vai, porque muitas vezes fica alguém falando em língua na igreja. Quando Deus está derramando poder, a gente não pode impedir. Paulo falou, não proibais falar em língua na igreja. Está escrito. Tem que ter coerência, sim, mas nós não pode proibir. Se a pessoa está recebendo o batismo. Aí no meio da gente ajudar, se envolver mais no poder de Deus, na presença de Deus. O que é isso aí? Para que é isso? Sem ser coisa escandalosa, tá, irmão? Vocês estão entendendo? Se envolve também, Deus. Se é o Senhor, eu quero receber poder também. Se é o Senhor, eu quero receber autoridade. Quero receber graça da sua presença. Amém? Então vamos se envolver mais com o Espírito Santo. Vamos buscar mais as coisas de Deus. Vamos buscar o batismo, vamos buscar o revestimento, vamos buscar o poder, vamos buscar a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos sentir o Espírito manifestar e unção para a gente ser testemunha dele. Testemunha de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado e almas vão ser salvas. Almas vão ser libertas. E almas vão ser transformadas. Teve vez, irmãos, que o pastor orou por mim. E o pastor estava com unção que eu não consegui ficar de pé, eu ajoelhei. Porque quando o poder de às vezes Deus derrama, a gente não consegue ficar de pé. A gente se prostra na presença dele. Se prostra na presença do Senhor.
Teve vez que eu não aguentei, o poder de Deus foi tão, eu sentia a unção, o poder, eu ajoelhava. Aí vai ter vergonha se é o poder de Deus? Vai ter vergonha se é a glória de Deus? Se é o manifestar de Deus? Então vamos glorificar a Deus, irmão. Vamos honrar a Deus.